No, no, Joker Man. So swiftly the sun set in the sky. You rise up and say goodbye to no one. Fools rush in where undisputed tread. Bold of the future, so full of dread, you don't show one. Shedding love, one more layer of skin. Keeping one step ahead of the persecutor within. Joker Man dance to the nightingale, fly by the light of the moon. No, no, Joker Man. A vida de Bob Dylan, como um sonho, não parou de nos habitar. E é a história de um século que começa com o exílio. Odessa, 1907. É de lá que vem Zimmermann, instalando-se a seguir em Hildegard, cidade mineira, onde o inverno tem a cor da eternidade. É neste vazio que vai nascer a lenda e a música e a poesia para narrarem a própria lenda. Tornar-se Bob Dylan é como não ser filho de ninguém. É dizer, um dia, chegou a hora de partir. Pense que ir embora. Não dá mais para ficar naquela escuridão quando o mundo lá fora brilha e chama e apela. Bob Dylan parte. Estava na hora. Bob Dylan vai se tornar, pois, Zimmermann vai se tornar, pois, Bob Dylan. Mas, pergunto eu, não é verdade que o herói existe apenas na mitologia? Em todo caso, que o herói exista apenas na mitologia parece ser um dos lemas mais importantes da vida, da poesia e da música do próprio rock. Oh, it's a shadowy world, skies are slippery gray. A woman just gave birth to a prince today and dressed him in scarlet. Put the prince in his pocket, but the plate to the heap. Take the motherless children off the street and place them at the feet of a harlot. Oh, Joker Man, you know what he wants. Oh, Joker Man, you don't show any response. Joker Man dance through the night and fly by the light of the moon. No, no, Joker Man. Lindo. Boa noite, gente. Estar aqui, eu estou com um prazer incrível de estar aqui com o Daniel Lins, que é mais que um filósofo, ele é praticamente um xamã do conhecimento. E eu queria saber, Daniel, vou começar já te botando numa questão aqui. O que o rock interessa a um filósofo? Olha, para começar, estava falando agora com Augusto, né? Em 10 anos nós temos 12 livros escritos por filósofos, os mais importantes, inclusive um importantíssimo, que é Jean-Luc Nancy, francês, mas não só, outros também. Agora mesmo saiu uma revista de metafísica na França, a revista está com 2 anos, publicada pela célebre Rue de Descartes, pela editora Pust, que é uma das editoras mais famosas da França, e o assunto é ontologia do rock. Ao todo temos, em 10 anos, 12
ensaios filosóficos, trabalhando a questão do rock e da filosofia. Então, cada um tira suas conclusões, não é? Mesmo porque o tempo é curto e tem muitas coisas interessantes também, então não vou entrar no detalhe. Mas aí vou particularizar a questão perguntando por que Deleuze. Poderia perguntar também por que Foucault escreveu, não é? Na obra, uma obra importantíssima, Ditos e Escritos, no volume 4, ele escreve sobre o rock, mostra a importância do rock. Podíamos pensar também em Derrida. São nomes importantes, aqueles que mudaram praticamente o pensamento do século XX, também se ocupou do rock. Podíamos pensar também em François Lyotard. Lyotard, aquele que vai pensar a economia libidinal, também já falando do rock, que hoje virou essa indústria libidinal que parece que deu razão ao próprio Jean-François Lyotard. E poderíamos continuar a lista, que é imensa. No caso, o que me interessa mais é Deleuze. Por quê? Primeiro, porque Gilles Deleuze foi meu professor durante 10 anos. Então é uma história de amor, mais do que de amizade. É alguém que, para mim, foi tudo. Segundo, porque Deleuze tinha alunos roqueiros. Deleuze participou de algumas bandas de rock. Deleuze, inclusive, recitou textos de Zaratustra com bandas de rock. Quer dizer, aquela juventude deleuziana era qualquer coisa de fantástica. E como é que ele vai chegar a Bob Dylan? Ele vai chegar porque não podia escapar a Bob Dylan. Mesmo porque o próprio pensamento do Bob Dylan tem muito a ver com Deleuze, mesmo se nenhum e nem outro, Bob Dylan, uma criança de 22 anos, Deleuze não podia ter lido Bob Dylan, e Bob Dylan também não podia ter lido Deleuze, mas o que é que leva Deleuze a chegar a Bob Dylan é, primeiro, quando Deleuze descobre que alguns conceitos de Bob Dylan podem lhe ajudar, para além do interesse que ele tinha pela filosofia de Bob Dylan. Poesia, filosofia, era um pouco a expressão que Deleuze usava para falar da poesia de Bob Dylan. Para além do interesse da música, para além do interesse do personagem, tinha uma questão. Deleuze era um ladrão como Bob Dylan. Deleuze fazia apologia do roubo, dizendo que roubar não é a mesma coisa que plagiar. Roubar não é a mesma coisa que copiar. Estava aí o Bob Dylan, mas totalmente, né? Ele vai pegar todas essas estruturas que aparentemente parecem com raízes, roots, e finalmente, o que é que ele vai fazer com essas raízes? Ele vai praticamente materializar uma coisa que Deleuze gostaria muito, que era roubar é uma homenagem que você faz ao autor, ao cantor, ao gênio, etc. Por quê? Quando você rouba, a leitura que você vai fazer não é mais a do copiador. Copiador. Olha a dor aí. Não é mais a do comentador. Olha a dor ainda. Haja dor. É do intérprete. O que faz o intérprete? Daí a fascinação de Deleuze, entre outros, pelo Bob Dylan. O que faz o Bob Dylan? Tem um momento que ele diz, é incrível. Eu vi, imediatamente já guardava tudo. Sem falar quando ele rouba os 400 discos, né? Que ele ficou num estado quase de pânico, de êxtase, tanta coisa maravilhosa que ele estava ouvindo da história da música dos Estados Unidos, e ele vai e ele rouba. Deleuze, no livro de Alves, faz o elogio desse roubo, mostrando como é que, ao roubar, Bob Dylan vai reinventar os autores, os cantores, os compositores. É essa grande lição que ele dá para os estudantes de filosofia. Sobretudo, não copiem. Sobretudo, não imitem. Roubem. E o que é roubar? É fazer um filho por trás. É enrabar. Essa é a expressão dele. Enfiler. Enrabar. Você pega o autor, faz de tal maneira como ele fez com o Spinoza, como fez com Kant. Diz ele, só não pude fazer com Nietzsche. Nietzsche não se deixa enrabar, foi ele quem me enrabou. E aí, quando você vai ler o Spinoza do Deleuze, e eu que traduzi o livro dele no Brasil, né? Ficava espantado, meu Deus, Spinoza nunca disse isso. E disse. Isso é que é interessante. Mas nunca, mas disse, ele disse. Entretanto, da maneira como Deleuze faz, o roubo não é uma cópia, o roubo não é absolutamente um plágio. Deixamos isso para os pobres espíritos.
roubar, é criar uma transvalorização naquele texto que eu estou lendo e reinventar, por exemplo, Lispector ao ler Lispector. Eu leio Clarice Lispector, fico completamente no estado outro, que é assim, quando eu leio Lispector, ou leio Nietzsche e só tenho uma vontade, enrabá-los juntos. Significa que eu torno-me inédito trabalhando, por exemplo, sobre Deleuze. É o que aconteceu com Deleuze trabalhando Spinoza. É Spinoza, mas é Deleuze. E é mais ou menos o que Bob Dylan faz com toda a história da música americana. Ele criou um monstro por trás. Ele fez um filho por trás, criou um monstro. Resultado, foi e continua inédito. Essa é a força do gênero. É isso que Deleuze gostava tanto de Bob Dylan. Então, quando ele parte numa cultura do plural e vai transformar esta cultura do plural numa cultura do mundo e uma cultura do cosmos. Sempre no plural, culturas. Quem faz ele? Ele entra no sistema que o Deleuze chamaria rizoma. O que é o rizoma? Você tem a árvore, a gente adora a árvore, né? O Brasil não respeita praticamente sua história, não temos praticamente memória, mas estamos o tempo todo defendendo uma espécie de identidade como se fosse são os drogadiços da identidade, né? Na expressão da Sueli Ronick, muito bonita, né? Entretanto, temos uma espécie de árvore na cabeça. Como diz o Deleuze também falando nos franceses, sempre a história, né? Aí vem a árvore da vida, você sabe com quem está falando, a questão da origem, do ato fundador, como é que começou. Já o rizoma trabalha com começos. Nunca existe um começo. E se você tiver curiosidade de ver o que é o rizoma, se aqui em São Paulo tem, que eu sei, tem mangues, use aquela máscara para ver o fundo do mar e veja o que é o rizoma. Se tiver a felicidade de encontrar uma água transparente, veja a quantidade de raízes que tem um rizoma. Por mais que você queira pegar os mangues, por exemplo, que são, por definição, rizomas, os mangues são tão rizomas que são inclusive nômades. Os mangues são as únicas plantas que se conhecem, aquáticas, ou beira do mar, ou da água doce, que migram e imigram. Depende das dunas e depende do vento. Então, este rizoma, este mangue, quando você olha as raízes, é impossível dizer qual é a raiz fundadora. Não existe a raiz fundadora. A raiz fundadora é da árvore, da qual todos os outros vão partir. Daí a genealogia, daí a história de família, daí etc, etc. No rizoma não. No rizoma só há orfandade. A tua história tu vais criar. E eu acho que é um pouco a história de Bob Dylan. Porque não se sabe... Eu acho que no caso do Bob Dylan é muito difícil imaginar outra coisa que não uma autonomia plena. Uma autonomia realmente que às vezes supera a própria ideia de liberdade. Por quê? Porque ele estava encantado. Ele vivia um encantamento. A partir de quê? De tudo que ele encontrava como musicalidade, portanto, que vinham de pessoas, portanto, que era vivido por Bob Dylan, como se essas pessoas, esses encontros, fossem conceitos. Ele mesmo, em si, é um conceito. O próprio Dylan não é mais um sujeito, é um conceito. O que ele diz é incrível. Você tem a impressão que é um livro de filosofia que está falando? Ele torna-se um conceito. E os encontros que Bob Dylan faz são todos encontros de conceitos. Não são mais sujeitos, são conceitos. Neste momento, a questão da falta desaparece. Ele sai dessa relação humano, demasiado humano, e ele entra numa espécie de sonho como a plena realidade da vida. E como a liberdade também é algo criado, a liberdade, dizia Paul Valéry, é uma palavra que canta. É uma palavra que canta. Então há uma espécie de ideal de liberdade, uma espécie de metáfora completamente desiludida, na qual metáfora o Bob Dylan não caiu. Por quê? Porque ele inventou, com a sua força, o seu talento, a sua juventude e a sua beleza, que eu falo de uma beleza
independente da questão estética, fala de uma beleza outra, aquela beleza de quem é capaz de dizer sim e quem é capaz de dizer não. São duas coisas importantes, dizer sim e dizer não. Ele aprende, mas ele aprende a dizer sim, sobretudo a partir, na minha opinião, de uma coisa que ele não tem, é a falta. A ele nada falta, sequer a falta da falta. Então, nessa relação plena, eu quase que brincaria com vocês, e não me levem a mal. Ele está tão pleno como um monstro. Eu penso numa virgem que fica grávida sem ter contato sexual. Nenhuma referência à religião, como vocês estão vendo. Então, Bob Dylan é isso. Essa plenitude cósmica, que não é nem religiosa e nem espiritual. É a poesia. É a poesia. E contra a poesia, nem Platão conseguiu fazer nada. E eu entro em Platão por quê? Porque se lemos a República, o livro 2º, o livro 3º, o livro 4º, se lemos os diálogos Glauco com Sócrates, o que é que vamos ver nesses livros? A interdição de um tipo de música na República. Depois a gente vai ver, quando vai ter essa revolta toda contra o Bob Dylan, as pessoas querendo que o Bob se mantivesse numa espécie de hábito duradouro, ele morreria. Ele ia sufocar, que ele não teria mais a liberdade dele, a liberdade artística necessária. E Bob Dylan continuava. É mais ou menos como aquela carta do viajante do tarô de Marseille, para quem conhece. O viajante, ele pega, chama um louco também, né, a carta. E ele vai, e ele parte. E fica todo mundo querendo pegar. E ficam agarrando a calça dele, rasgando, e ele vai. Platão, para a República, fez algo que parece muito com a sociedade de controle do Michel Foucault. Trabalhado pelo Michel Foucault. Em primeiro lugar, que música você pode ouvir? Quais são as notas musicais que você não pode usar? Os diálogos são incríveis. Leiam o 2º, o 3º livro, sobretudo, da República, né? É um livro tão fácil de ter em casa, né? É interessantíssimo. Ele vai, inclusive, Sócrates e Glauco, vai dizer o que é que vocês querem fazer, que construção nós vamos fazer desses heróis ou desses guerreiros que escutam música com a jônica, que é chamada uma nota efeminada. Se Bob Dylan não tivesse o amor à liberdade e o desejo de to be fly, to get fly, voar, talvez ele tivesse escutado o zum e o barulho praticamente do mundo no momento em que ele sai do hábito duradouro, coisas de velho, e não é coisa de idade. Está cheio de meninos novos aí com hábitos duradouros. Nenhuma referência, evidentemente, ao rock progressivo, mas já fazendo referência, né? São esses meninos e meninas completamente agarrados a uma não liberdade, a uma não autonomia, a uma não viagem, e querendo, sobretudo, se manter naquele que se está. O salto de Bob Dylan não só é uma resposta a Platão, o salto dele como pássaro, como dançarino, a expressão é dele, né? Mas o dançarino é interessante, porque o dançarino sempre está em corda bamba, se a gente pegar a Zaratustra de Nietzsche, né? Então está cheio, está completamente recheado as histórias de Bob Dylan. Você podia pegar, assim, ponto por ponto e dizer, isso daí é Descartes. Descartes, inclusive. Isso daí é Nietzsche. Aquilo dali é Deleuze. Aquilo dali é Jean-Luc Nancy. Aquilo dali é Hegel. Sim. O homem da razão, Hegel. Sim. Você podia fazer uma cartografia imensa. Mas o que é que leva Bob Dylan a poder sair da opinião e entrar no pensamento? O tempo todo, o pensamento está lutando para se defender ou contra a opinião, e a opinião o tempo todo querendo esmagar o pensamento. Porque a opinião qualquer imbecil pode ter. O pensamento supõe um trabalho imenso. No momento que a gente vive no Brasil, pensar é quase uma pornografia. O bom mesmo é ter opinião. Nobody is
tonight as I stand inside the rain, 'cause everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her wrinkles and her bows have fallen from her clothes. Well, she takes just like a woman. Yes, she does, and she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I go see her again. Nobody has to guess that baby can be blessed till she sees finally that she's like all the rest, with her fun, her amphetamine, and her pose. Yes, she takes just like a woman. Yes, she does, and she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. A questão é feminina, não é? Ou feminista mesmo. Eu prefiro feminina, não é? Feminina. O dever mulher do próprio Dylan, né? Esse dever mulher. É muito interessante essa situação, porque quando você vê, eu conheci muito o movimento feminista na França e um pouco na Inglaterra, mas muito mais na França e muito pouco no Brasil, porque eu estava o tempo todo, eu sou alguém muito mais, vivi muito mais fora do Brasil do que no Brasil. E as feministas francesas, que não são conhecidas pelas delicadezas e a gentileza, elas eram duras mesmo, né? Muitas vezes nas reuniões a gente nem podia participar, nós não podíamos. Nós fomos expulsos uma vez com Félix Guattari e Guy Weckenham. Nós éramos três, fomos, não pode porque é homem. E estas mulheres, consideradas aquela linha mais dura, que eram as maoístas. Eu tenho uma amiga, né? Que se chama Michelle. Ela me dizia, é incrível, Daniel, o papel de Bob Dylan nessa questão de deslocar a mulher daquele trono surrealista que queria Michelle, que hoje é uma professora de literatura e conhecia já naquela época também o surrealismo, era dizer, mesmo o surrealismo, com essa onda de vanguardismo, essa onda de movimento hiper cabeça, no fundo, também colocou a mulher numa prisão, da mesma maneira que todo o discurso masculino ocidental. Como? A mulher, a surrealista, é uma... Alguém sabe qual é a ideia do surrealismo, né? Para a mulher? Ela é aquela que inspira. Ela é aquela que serve como inspiração para os grandes poemas, etc. Ela é uma flor, ela é uma rosa, ela é tudo, menos mulher. Não é? Então, esse lugar, o Bob Dylan realmente retirou. Como? Tirando da mulher esse estigma de que, por definição, ela é aquela que faz o homem sofrer. O que é um imenso paradoxo. Se você pegar toda a história, a mitologia de Adão e Eva, né? Onde Eva seria a fraquinha e Adão seria o forte. Até na própria mitologia, é o próprio Adão que vai levar Eva. É a própria Eva que vai levar Adão a comer o fruto proibido. Ele comeu, a gente continua a comer e nunca parou de comer. E gosta e é maravilhoso. Não é? E é o único fruto que a gente come sem fome. Incrível, né? Isso é um milagre, é uma maravilha, né? É maravilhoso, né? Então, quer dizer, Bob Dylan, pelo menos isso ele fez. Ele não entrou nessa arapuca, né? Ponto 1, não é? Ponto 2.
são 10 anos de casamento, né? É interessante ver como é que, mesmo nesta situação, Bob Dylan, com toda essa ideia, com toda essa prática de liberdade, de autonomia, a separação sempre dói. Isso que eu mais admirei, mandei o texto para você a semana passada, né? Quer dizer, fica apaixonado cada vez mais pelo Bob Dylan. É um homem que chora. 10 anos, né? Ele escreve essas músicas lindas, né? Que o álbum é Blonde, né? Mas incrível, onde ele começa a dizer, pois é, fiz besteira, mas você também fez. Quer dizer, totalmente humano, demasiado humano. Então não era o herói no sentido daquele que está acima de qualquer coisa. Ele era um herói no sentido de que, como todo herói, senão não há herói, basta ver se a gente lê a Ilíada, né? Que faz esses heróis da Ilíada, o que eles fazem à noite. O que eles fazem à noite quando eles saem, né? Para quem leu Ilíada, né? Eles vão fazer o quê? Tem alguns heróis que chegam a pegar 1000 mulheres numa noite. Onde a gente vai encontrar esse fundamento heróico do Bob Dylan? É no momento em que todo mundo queria o corpo dele. Acho que se diz isso um pouco no Scorsese, né? Todo mundo queria o corpo, todo mundo queria o amor, todo mundo queria Bob Dylan. Mas aí é aquele lugar do herói. O herói é como se ele tivesse que ter um órgão sexual tão potente e tão grande que pudesse ao mesmo tempo fazer amor com a humanidade inteira. Aí você encontra um dos elementos da história do herói na própria Ilíada, né? Incrível, você vai longe para encontrar uma coisa do século XX. Ele teria que poder ao mesmo tempo fazer amor com toda a humanidade. E aí não tem mais questão de gênero. Porque esse amor não é fazer amor no sentido mais genital. É outra coisa que a gente não sabe. Cada um vai escrever esse amor. Ele é um herói grego, né? Ele não é um herói católico. Dentro do modelo você está na tragédia. E não é a tragédia cristã, evidentemente. Nós não estamos falando de amor, nem de sexualidade, nem de prazer, nem de desejo. Estamos falando de reprodução. É diferente. Não usamos a palavra reprodução. Estamos falando aqui de um jogo totalmente heraclitiano. Um jogo realmente agonístico, do brincar. No fundo era um brincalhão, né? Passava a vida a brincar no sentido mesmo grego da palavra. Então é interessante que você pega esses personagens e você vai encontrando toda uma atmosfera de tragédia que não conseguimos entender, ou de heroísmo, se você não passar um pouco pela própria teoria do trágico no Nietzsche, ou lendo diretamente os gregos, não é? Então, para mim isso é uma coisa clara, não é? Agora, terceiro ponto e último, né? Ele é um americano. Não pode esquecer. E esses americanos sempre são americanos, sempre no plural. Ele no tempo vai usar as botas, né? Ele vai usar o chapéu. Um cowboy. Num dos concertos que nós vimos em Paris nos anos 80, já tinha passado essa história toda, que era design. Ele chega de cowboy, que é uma maneira de brincar com o público, né? Com aquelas botas. E como termina o cowboy dentro da história da masculinidade americana e ocidental? Sempre sozinho. Até onde a gente menos esperava, que naquele filme de John Guitar, não é? Termina sozinho. Sempre ele termina, bye bye, I see you. Nunca, não sei. Ele não diz nem mais tarde. Ele não sabe, ele vai embora. O cowboy desaparece. A sensibilidade dele, o sexo dele, a sensualidade dele é para todos. É para todos. Daí a ideia grega de poder ao mesmo tempo fazer amor com o mundo todo. Não é? Some kind of way out of here. Trap the joker to the thief. There's too much confusion here. I can't get no relief. Businessman, they drink my wine, blow and take my earth. Loner than along the line knows what out of this world.
to get excited. The thiefy, kindless foe. There's not so many here among us who knows that life is but a joke. But you and I, we've been through that. This is not a phase. So let us not talk falsely now. The hour is getting late. All along the watchtower, princes kept the view. Outside in the distance, a wild captive road. Two riders were approaching, and the wind began to hold. Dylan, o garoto com boné de operário que se torna um homem rico, é continuamente posto em paralelo com o poeta francês Arthur Rimbaud, tanto pelo conteúdo literário de seus textos, quanto pela sua carreira precoce. Bob não é ele, mas é muitas vezes a gente. Concluo, para não esquecer uma coisa muito importante, dizendo a minha admiração pelo Renato Russo, com a belíssima leitura que ele faz na música A Fonte, não é? Ele propõe uma singular leitura da Caverna de Platão, e com os engenheiros de Havaí e o anarquismo naquele momento, né, tão importante, quando eles dizem toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Obrigado. All along the watchtower, princes kept the view. When all the women came and went, that's the servant too. Outside in the distance, wild captives roll.